Bom dia, irmãos. Nós vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical. Nós estamos iniciando nesta manhã desse domingo e nós vamos, antes de nós lermos aqui a palavra, nós vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigado, Senhor, porque estamos nesse momento em escola, quando vamos estudar a Tua santa e bendita palavra. Abençoa para que cada um de nós sejamos edificados com a Tua palavra, possamos compreender, possamos então estar sempre atento à Tua voz, sempre atento aos Teus ensinos, para que nós possamos ser cada dia mais edificado com a Tua palavra. Abençoa todos que estão nos ouvindo nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos o livro de Mateus que nós estamos estudando. Nós estamos no capítulo de número 16. É uma parte bastante conhecida da palavra, muito lida, sobre a confissão de Pedro. E nós vamos ler aqui do capítulo 16 de Mateus, do versículo 13 até o versículo de número 20. Diz assim a palavra: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo-lhe Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém contasse ser ele o Cristo. Até o versículo de número 20 desta passagem do Evangelho de Mateus. Também outros evangelhos narram também esta passagem, como Marcos 8, 27 e também Lucas do 18 ao 21. Um pouco mais resumido do que Mateus, mas também narra então a afirmação, a confissão de Pedro. Irmãos, se nós fôssemos falar sobre Pedro, tudo o que ele então questionou com Jesus, perguntou, então o nosso tempo não daria, porque Pedro, ele interagiu muito a Jesus. Então, nós vemos que ele teve os seus momentos de fracasso, mas Pedro foi um escolhido de Jesus. Jesus sabia que, como ele, todos nós teremos o nosso fracasso, mas Pedro era muito especial para Jesus. Nós vemos que Pedro, então, ele, depois da partida de Jesus, ele era o que presidia quase todas as reuniões. Era aquele que então tomava frente para falar. No livro de Atos, então, nós vemos ele, então, presidindo, ele, então,
questionando. Então Pedro era sempre assim. Mas não foi uma vez então que ele falou a respeito de Jesus. Nós podemos ir apenas em uma parte aqui do Evangelho de João, quando também Pedro foi que tomou a palavra. Então, quando Jesus trazia uma mensagem que até os seus discípulos, não os 12, mas outros discípulos de Jesus, chamaram de difícil, uma mensagem dura, uma mensagem até que eles disseram: quem pode ouvir essa mensagem de Jesus? Mas ele então estava trazendo aquela mensagem dura e o povo foi se retirando um a um, né? E Jesus, olhando para em redor, ele viu somente os 12, diz aqui no Evangelho de João, capítulo 6. E então perguntou Jesus aos 12: porventura querei também vós outro retirar-vos? Quem é que respondeu? Pedro. Pedro imediatamente respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Novamente, Pedro, então, além de falar aqui no Evangelho de Mateus, quando ele tomou a palavra, tu és o Cristo, o Filho de Deus, ele falou então: se nós retirarmos, para quem nós vamos? Para quem nós devemos ir? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então ele queria permanecer com Jesus. E nós vemos então que aqui no capítulo 16 é muito importante que o povo também pensava a respeito de Jesus. Então, porque quando ele fez aquela pergunta no caminho para Cesareia, o que o povo estava pensando a seu respeito, então também eles estavam pensando em Jesus, uma pessoa muito importante. Voltando um capítulo para trás, então nós vemos Herodes. Herodes acabara de matar João Batista. Herodes tinha então mandado a pedido da sua criada, então, e a pedido da sua mãe, a sua criada trouxe a cabeça de João Batista num prato. Mas Herodes, então, ao ver a fama daquele homem que falava abertamente, aqui no capítulo atrás, nós podemos então ver aqui como ele se alarmou, dizendo aqui no capítulo 14, versículo 1 e 2, por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes e acabar de matar João Batista. A fama de Jesus, que ele não sabia que era Jesus. E disse aos que o serviam: é João. Então Herodes foi um que afirmou: é João. João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. Por isso nele se opera força miraculosa. Então nós vemos que até o próprio Herodes, né, que havia matado João Batista há pouco tempo, então ele também disse: se é João, com certeza é João, porque se opera nele coisas miraculosas. Meus irmãos, então era importante Jesus saber. Mas ele fez a pergunta então para os discípulos: quem você acha que eu sou? Vocês aí. Então Pedro, como sempre, já tomou a palavra imediata do colégio apostólico e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus ficou muito contente com isso, né? Ele disse: bem-aventurado é Simão. Ele na linguagem de hoje diz: feliz você é, Simão. Você é muito feliz, porque você falou uma verdade, mas não é de você que veio, não, essa resposta não é de você.
Continuando, nós vemos aqui, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Então, nós sabemos que de nós mesmos nada nós temos. Mas Pedro, então, naquele momento, Jesus ele foi muito feliz, porque então foi o Pai que havia revelado. Então, para nós falarmos as coisas de Deus, nós temos que sentir revelado pelo Espírito hoje, né, que atua conosco, o Espírito Santo, nós temos que sentir revelado. Às vezes nós estudamos a palavra de Deus e às vezes ficamos pensando o que eu vou falar com os irmãos, o que eu vou pregar, o que eu vou dizer para os irmãos. Então nós não temos nada de nós mesmos, mas conforme Jesus falou aqui para Pedro, então ele disse, não é vossa essa palavra não, Pedro, não veio da vossa sabedoria, mas veio pela revelação do Pai. Então, meus irmãos, nossa incumbência hoje como igreja, porque logo abaixo, então, Jesus, então, edificou a sua igreja. Porque ele precisa ele precisa de você, meu querido irmão. Ele precisa de todos nós, servos dele, para continuar afirmando como Pedro que Jesus é o Filho de Deus, aquele que então edificou a igreja aqui na face da terra. Então, ele afirmando aqui, ele disse que Pedro era Pedro. Você é Pedro. Como ele pode dizer, você é João, você é Levi, você é Maria, ele pode dizer. Mas ele disse para Pedro, você é Pedro, João, você é Pedro. Mas sobre esta pedra, Jesus Cristo, né? Ele mesmo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja que Cristo edificou ele mesmo sendo a cabeça da igreja e nós os membros, ele precisa, porque nós precisamos estar ligados. Precisa estarmos ligados desde o dedão do pé até a cabeça. Porque nós, então, sempre sabemos que quando um membro padece, todo padece. A gente que trabalha com ferramenta, às vezes a gente está martelando com martelo, né? E a gente bate, vai bater o prego e o martelo bate no dedão. O dedão parece que não é nada, mas já batendo o martelo no dedão, a cabeça já sente. Os olhos já, então às vezes até sai lágrima porque a dor é imensa. Então, se batermos no dedão do pé ou no minguinho, então nós vamos sentir todo aquele choque, porque o corpo então está todo ligado. Então Jesus edificou a igreja, mas precisa do seu servo para levar a mensagem. E então temos certeza que Pedro foi muito usado no seu tempo de vida que ele viveu e depois dos seus fracassos. Ele afirmou a sua fé mesmo, como que então ele era feliz com Cristo, já não se importava com sofrimento nenhum, e ele então já queria anunciar e ganhou muitas almas para nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é uma palavra maravilhosa para nós hoje. Nós também temos que não ter dúvida como povo. João Batista, Jeremias, não ter dúvida sobre Jesus, que ele é o nosso Salvador, nós podemos afirmar isso, e também temos essa incumbência de levar a sua mensagem, porque Jesus Cristo edificou a sua igreja e ele quer que nós então sejamos um porta-voz da sua palavra, como foi Pedro, como foi o demais apóstolo. Então nós também devemos de procurar sempre levar as verdades de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem aqui um hino muito maravilhoso,
aqui no nosso cenário, Cantai Todos os Povos, que fala da graça maravilhosa. A nossa salvação, meus irmãos, é pela graça maravilhosa de Cristo Jesus. Não temos nenhum mérito, mas é pela graça, pela sua misericórdia, é que nós somos salvos. E o hino 133, ele é um hino muito maravilhoso, que fala sempre da maravilhosa graça, que é uma graça sem par aqui no primeiro verso. No segundo verso, maravilhosa graça traz vida perenal. E na terceira estrofe diz aqui, maravilhosa graça que ricas bênçãos traz. Mas eu queria deixar para os irmãos lendo aqui o refrão deste hino. Preste bem atenção nesta palavra. Diz aqui o refrão, graça, que maravilhosa graça, é imensurável e é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. Então, dizia aqui o poeta Sartre. Aí ele continua dizendo, o refrão é bastante extenso, diz assim, é maior que a minha iniquidade. Veja que palavra, então, maravilhosa, dessa maravilhosa graça que é nosso Senhor Jesus Cristo. É maior que a minha iniquidade. Aí ele diz assim, é revelação do amor do Pai. Cristo revelado é revelação do amor do Pai. Aí diz assim, esse é para mim, é para você, para todo que me assiste nesta manhã. Diz aqui o último pedacinho do refrão. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Vamos ficar com esse estudo maravilhoso, vamos meditar também no refrão do hino da maravilhosa graça e vamos então cada vez mais afirmar que Jesus é o Filho de Deus, como fez Pedro, e é o nosso amado e grandioso Salvador. Então ele traz para nós vida perenal. Eu já estou com vida física bastante, mas essa vida perenal é porque ele traz essa vida, então, que é realmente vida. Porque, então, aí, continuando na estrofe 2, ele diz assim, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Então, meus irmãos, nós era um pecador por natureza que herdamos. E somos ainda, mas perdoado por Cristo Jesus, podemos ir à mansão real. Maravilhosa graça, traz vida perenal. Por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto. Que maravilha! Hoje eu sou liberto. Vivo de Deus bem perto. Por quê? Pela maravilhosa graça de Jesus. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos. Até outra oportunidade. Amém?